aparecendo o pessoal devagarzinho. Isso aí, muito bem. Então, a gente vai iniciando os nossos trabalhos, conversando com essa galerinha linda que está aí, umas turminhas lindas, né? Olha que coisa mais linda ver essa gente ali maravilhosa. Olha só, tudo comportadinho. Dá vontade de encher de beijo. Muito bom. Isso aí, galera. Então, bem, eu sou a professora Simone e hoje a gente vai trabalhar algumas histórias. Eu quero saber se vocês gostam de histórias. Digam aí, prof, essas turmas gostam de histórias? Turma gosta de história ou não gosta de história? Quinto ano adora história, não é? Olha lá, ó, tá todo mundo dando tchauzinho ali, que fofinho, coisa mais linda. Muito bom, gostamos de histórias, né? Histórias enchem as nossas vidas, histórias fazem a gente pensar, histórias fazem a gente criar, histórias prendem a nossa atenção. Todo mundo gosta de história, né? Criança gosta de história, adolescente gosta de história, velho gosta de história, todo mundo gosta de história. E uma boa história é aquela que nos provoca um monte de sentimento legal, né? Às vezes nos dá medo, às vezes nos dá frio na barriga, às vezes deixa a gente curioso, não é? Ó, então, a gente vai trabalhar justamente algumas histórias com os alunos hoje, tá? Para que a gente possa pensar como é que esse texto se constrói, como é que acontece esse processo de produção, de interpretação de texto, né? Presidente Costa e Silva presente aí, né? A professora Belisa Teixeira. Isso aí, tá entrando o pessoal devagarinho, né? Onde? Tchauzinho, que fofos, amei vocês ali, ó, todo mundo animado, vocês estão muito lindos ali, gente, muito lindos mesmo, cheio de orgulho de vocês, tá? Olha lá, dando tchauzinho lá atrás, todo maravilhoso, muito bom. Então, a prof já vai começar ali, né, compartilhar o material, tá bom, com vocês, para a gente começar aí conversando, lendo nossos primeiros textos e fazendo interpretação para ver se essa galera é boa mesmo de interpretação, porque as profs, no dia do encontro das profs, disseram que vocês são maravilhosos, né? Que vocês são, assim, ótimos, que vocês conseguem interpretar, ler, né? Que dão de 10 a 0 e, ó, são gente muito boa. Quero ver agora se isso é verdade mesmo. Vamos lá, então, pessoal. A prof vai abrindo aqui o texto e vai compartilhar a tela com vocês, tá bem? Qualquer coisa que vocês não estiverem visualizando, vocês nos avisam para a gente ver o que está acontecendo, mas a princípio para dar tudo certo, tá? Então, deixa eu só me dê um minutinho aqui para a prof se organizar. Aproveitando enquanto a professora está compartilhando, ainda quem não acessou os desafios, por favor, então, quem não acessou os desafios, o professor, professora, acesse, então, no chat, né, os desafios, para, a partir da primeira liberação, aí já eu quero saber, a partir de agora, meus amores, a prof não enxerga vocês, porque a prof está enxergando a tela do computador, tá bem? Então, a prof precisa saber se vocês estão visualizando direitinho, se tá tudo bem, se fica bom para vocês. Vocês estão visualizando, para eu dar um zoom aqui para ver se fica um pouquinho melhor para vocês enxergarem bem. Tá todo mundo enxergando aí o macaco e o crocodilo? Sim ou não? Rui, me dá um feedback aí se está todo mundo bem, se está todo mundo enxergando. Tranquilo. Até antes do Zoom também estava bom aqui para mim, né? Tá tranquilo? Então tá bem. Mas eu não enxerguei nenhum macaco e crocodilo. Vocês enxergaram? Eu acho que o macaco saiu correndo do crocodilo, o crocodilo foi atrás e comeu o macaco. Eu estou desconfiando nisso. Será que não? Vamos lá, então. Eu não enxerguei nenhum macaco, nenhum crocodilo. Vai ver que ele está aí debaixo das classes de vocês. Cuida, tá? Cuida, que olha que esses crocodilos são danados. Eles aparecem em qualquer lugar. Vamos lá, então, gente. O macaco e o crocodilo é uma fábula africana. Vocês, com certeza, devem trabalhar muitas fábulas com as profs de vocês, né? Fábula é um conto muito bacana
porque ele dá vida para coisas que normalmente não tem toda essa vida, né? Macaco tem vida, crocodilo tem vida? Sim, prof, mas esses bichinhos não falam, né? Eles não têm a capacidade de se comunicar. Mas a fábula é justamente um texto em que esses bichinhos vão se comunicar com a gente, eles vão falar a nossa língua. Olha só que legal, né? Por isso que é muito bom ser escritor, porque quem escreve cria um poder, né? É uma pessoa que tem um poder, inclusive, de dar vida para os animais, uma vida que se parece muito com as dos seres humanos, né? Então, o macaco vivia numa mangueira perto da margem do rio. Certo dia, um crocodilo se aproximou. O crocodilo pensou, estou com vontade de comer coração de macaco no jantar. Então, ele disse para o macaco, desça da árvore para brincar comigo. Eu não posso brincar com estranhos, respondeu o macaco. Mas eu quero lhe mostrar uma mangueira do outro lado do rio que dá mangas muito melhores do que a sua árvore. Olha a esperteza do crocodilo, gente. E o macaco respondeu, é mesmo? Exclamou o macaco. Mas eu não sei nadar. E o crocodilo, não tem problema, sorriu o crocodilo. Pule nas minhas costas que eu o ajudo a atravessar o rio. O macaco pulou nas costas do crocodilo, logo estavam em meio ao rio. De repente, o crocodilo começou a mergulhar com o macaco ainda nas suas costas. Socorro, padre! Estou me afogando! Gritou o macaco. Segure-se, o crocodilo sorriu. Eu vou afogá-lo, pois quero comer coração de macaco no jantar e você foi burro o suficiente para confiar em mim. Ah, lamentou-se o macaco. Eu gostaria que tivesse me contado a verdade. Aí eu teria trazido meu coração comigo. Quer dizer que você deixou seu coração na mangueira? Perguntou descrente o crocodilo. Mas é claro, respondeu o macaco. Nesta selva perigosa, os macacos não correm por aí com seus corações. Nós os deixamos em casa. Mas vou lhe dizer o que podemos fazer. Você me leva à mangueira com frutas maduras do outro lado do rio e depois podemos voltar para pegar meu coração. Nada disso, desdenhou o crocodilo. Vamos voltar e pegá-lo agora mesmo. Segure-se aí. Tudo bem, concordou o macaco. Então, o crocodilo deu meia volta e rumou para a mangueira do macaco. Assim que eles chegaram à margem, o macaco subiu na árvore e jogou uma manga na cabeça do crocodilo. Poim! Meu coração está aqui em cima, crocodilo estúpido, disse ele. Se quiser comê-lo, vai ter que subir até aqui e pegar. Quem que vocês acham que foi mais inteligente aí nessa história? Olha só, galera, a esperteza, né, do macaco, né? O macaco, por natureza, é um bichinho muito esperto, mas ninguém podia imaginar que o macaco fosse ser muito mais esperto que o crocodilo, não é? Porque o crocodilo armou para o macaco para poder comer o coração do macaco. E olha, o macaco fez o crocodilo acreditar que ele tinha deixado o coração dele, esse coração que bate dentro do peito, lá no árvore. Isso não é possível, mas o crocodilo foi convencido de que o macaco teria deixado o coração dele e que os macacos não saem por aí com seus corações porque a selva é muito perigosa. Olha que loucura isso aí, gente. Muito doido isso, né? Macaco esperto esse, né? Olha só, às vezes a nossa melhor arma é a nossa capacidade de convencer o outro das coisas. Às vezes a gente não tem muitos recursos físicos, às vezes a gente pode não ter um objeto para se defender de algum perigo, de alguma situação, mas às vezes a nossa capacidade de se comunicar, de se expressar, as nossas ideias e a nossa inteligência pode nos salvar de muitos perigos. Não é isso aí, profs? Prof não vai enxergar vocês agora, mas é só para a gente ir pensando, tá? Nessas questões, certo? Então, a gente vai indo para o primeiro desafio, tá, pessoal? Que é a questão número 1, tá bem? Todo mundo deve estar enxergando, qualquer coisa aí que vocês não estiverem enxergando, vocês comuniquem o Rui para a gente se ajeitar aí. Me mandem no chat, que o chat aparece para mim.
para a gente poder ver o que vai acontecer. Caso contrário, a prof vai seguindo aqui, tá bem? Eu vou entender que vocês estão todos visualizando bem. Então, vamos lá. No trecho, mas eu quero lhe mostrar uma mangueira do outro lado do rio, que dá mangas muito melhores do que a sua árvore. A palavra destacada no trecho é o mesmo que. Então, a palavra destacada no texto é aquela que está em negrito ali, a palavra mangueira, não é, pessoal? Então, o que é uma mangueira? Selecione uma das opções abaixo. Letra A, árvore frutífera. Letra B, árvore medicinal. Letra C, árvore seca. Ou letra D, árvore sombria. O que vocês me dizem aí, meus queridos? Vamos lá. A primeira questão, então, é uma questão para a gente pensar e a prof vai contar uma história sobre essa questão também. Enquanto vocês vão respondendo, eu vou contar para vocês uma história. A prof não é gaúcha. A prof, quando veio para o Rio Grande do Sul, eu nasci em Belém do Pará, tá? Belém do Pará é uma cidade que fica lá no norte do país, lá em cima do mapa. Quando vocês enxergarem o mapa, aqueles mapas grandes que tem na escola de vocês procurem no mapa a região norte. Fica bem em cima do mapa do Brasil. Bem lá na ponta. Foi lá que a prof nasceu. Quando a prof veio para cá, há 28 anos, tá? Faz 28 anos que a prof mora aqui no Sul, então a prof praticamente já é gaúcha, não é? E aí aconteceu uma história bem engraçada com relação a essa história de manga e mangueira. A prof tinha uma tata que cuidava do bebezinho da prof. E aí o que aconteceu? Essa tata chegou para a prof e disse assim: viu, dona Simone, eu preciso que a senhora me compre uma manga para eu lavar o seu pátio. E eu pensava que a Tata ia pegar uma manga, fruta, e ia fazer um produto de limpeza para lavar o pátio. Olha que loucura! Mas não era isso que a Tata queria. A Tata queria uma manga de mangueira, manga de lavar o pátio, que é aquela manga que a gente esguicha a água para poder lavar o pátio. Só que lá na terra da prof. Simone, não existe manga de lavar o pátio, só existe manga de comer ou manga de camisa, manga de blusa. Então, eu não sabia que aqui se chamava mangueiras de manga. E daí eu fiquei confusa. Olha o que eu achei. Eu achei que a minha tatinha ia simplesmente pegar uma manga, fruta, e ia fazer um produto de limpeza para lavar o pátio. Então, olha só que essa história é bem interessante, né, gente? Quando a gente muda a cidade, quando a gente sai do nosso lugar, a gente pode ir para um lugar em que as palavras não têm o mesmo significado que o nosso lugar onde a gente vive, né? Então, isso a gente vai entendendo quando a gente vai ficando maiorzinho, que a gente começa a viajar, que a gente começa a passear por aí, que a gente começa a ver, a gente vai entendendo que as palavras, elas assumem um significado diferente, dependendo do lugar onde elas ocorrem, certo? Então, agora que vocês ouviram mais essa historinha da prof, qual seria a resposta certa? Árvore frutífera, árvore medicinal, árvore seca ou árvore sombria? Alguém que respondeu alguma coisa aí, Rui? Prof, as respostas, elas são pelo link dos desafios, né? Uhum. Certo? Então, as respostas somente lá, né? Tá bem. Tá? Agora, já fechei o link, a prof pode dar a resposta para ele, tá? Então, tá? Tá bem. Então, a resposta correta é árvore frutífera, né, gente? É uma árvore que dá frutos. Tinha ainda, galera? Tem gente acertando a questão, né? Isso aí, muito bem. Que pena que eu não posso ver vocês agora, porque eu estou reproduzindo aqui a minha tela e eu não consigo ver vocês por causa disso. Ai, que pena, né? Mas, então, a gente vai passando para o próximo desafio, pessoal. Vamos passando para a próxima questão, então, para a gente pensar, tá? Na questão número 2, deixa eu só para eu aumentar um pouquinho a questão número 2, para todo mundo visualizar bem grandão, né? A finalidade desse tipo de texto é, opções de resposta, argumentar, letra B, narrar, letra C, persuadir, ou letra D, sensibilizar. Galera, assim, o que é argumentar? Argumentar é convencer alguém de alguma coisa, certo? Argumentar é você apresentar argumentos. Eu vou dar um exemplo para vocês.
Quando você diz assim para a prof, se a gente conseguir terminar a prova mais cedo, tu leva a gente lá no pátio para tomar um sol? Aí a prof diz, não vou levar, tá muito frio, né? Aí você diz, prof, a gente se comportou tanto, a gente foi tão querido contigo, né? A gente fez a prova quietinho, a gente não conversou, a gente não fez folia, a gente não se agitou, né? Aí vocês conseguem convencer a prof de levar vocês lá no pátio tomar um sol. Olha só que legal. Isso é argumentar, né? Isso é você apresentar um argumento para o outro, para convencer o outro sobre alguma coisa. Já narrar é só contar uma história. Narrar é contar qualquer coisa que tenha acontecido. Por exemplo, a prof acabou de contar para vocês uma história sobre a manga, né? Que aqui no Rio Grande do Sul, manga também pode ser a mangueira que a gente esguicha a água, tá? Narrar, então, é contar uma história. Persuadir é o quê? Você também convencer o outro de alguma coisa, né? Você fazer o outro concordar com você. E a letra D era sensibilizar. Sensibilizar é quando você faz com que o outro sinta alguma coisa, com que o outro se sensibilize, com que o outro se emocione, com que o outro se encante. Normalmente, propagandas de TV, né, propagandas de produtos, tentam sensibilizar a gente sobre alguma coisa. Às vezes eles usam bebezinhos, às vezes usam animaizinhos, às vezes usam, né, esses seres que realmente causam emoções na gente. Então, qual seria a alternativa? Argumentar, narrar, persuadir ou sensibilizar? Selecione uma das opções abaixo, então. Qual seria a alternativa do texto? O que vocês acham? 1, 2, 3, vamos lá? Qual seria? Argumentar, narrar, persuadir ou sensibilizar? O texto agora, professora, Oi? eu aguardo, então, o seu comando para fechar o desafio, tá? Ele está aberto. Tá bom. Quando a prof quiser que eu feche, daí eu posso fechar ele para que dê a resposta. Uhum. Então, vamos deixar essa gurizadinha pensar um pouquinho, né? Mais uns segundinhos aí para a gente pensar. A prof já explicou cada uma das alternativas e agora a gente vai pensar na resposta. Pode fechar o desafio, então, Rui. Vamos lá. Então, a resposta correta é a letra A, pessoal. O texto quer argumentar, tá? Embora que no final a gente não sabe, a gente pode até dizer que no final do texto, né, o macaco persuadiu o crocodilo a trazê-lo de volta, não é? Ele usou da malandragem dele para fazer com que ele fosse trazido de volta para a beira da margem, para a mangueira dele, a mangueira onde ele morava, né? Mas o texto em si, ele tem o objetivo de argumentar, quer dizer, expressar pontos de vista, expressar opinião sobre certas coisas, né? Para poder convencer alguém de alguma coisa. De certa forma, a gente pode dizer, meus amores, que o texto tem um pouco de cada, tá? Mas o principal objetivo é argumentar, tá bem? Vamos para a próxima questão, então. Deixa eu ver aqui. Próxima questão. Deixa eu ver aqui. Passar a próxima questão. Questão número 3 aqui, pessoal. Então, deixa eu prof aumentar aqui. Na frase, perguntou o descrente ao crocodilo, a palavra em negrito é o mesmo que? Vamos lá. A palavra descrente, gente. Descrente que está em negrito lá em cima aqui. É, letra A, confiante. Letra B, fervoroso. Letra C, fielmente. Ou letra D, incrédulo. Tá? Deixa só a prof explicar o que significa fervoroso, que é uma palavra que normalmente não utilizamos no dia a dia. Fervoroso é alguém que tem muito fervor, é alguém que está muito motivado, está muito encantado, está muito assim, né? Essa pessoa é uma pessoa fervorosa, uma pessoa que acredita em algo de forma muito forte, de forma muito, nossa, com todo o coração. Isso significa fervoroso, tá? Então, qual seria a alternativa? Confiante? Fervoroso?
fielmente ou incrédulo? Rui, vamos dar 1 minuto para a galera pensar sobre a resposta. Ok, prof. Profs podem aproveitar esse momento para não só explicar para os alunos, né, um pouco dos conceitos das palavras, né, prof? Já que vocês estão em sala, vocês podem aproveitar esse momento para isso. E perguntar para eles, por exemplo, indiquem alguém que vocês acham que é confiante, indiquem alguém que vocês acham que é incrédulo, uma pessoa, né, incrédula. O que seria uma pessoa incrédula, né? O que seria uma pessoa que age de forma fielmente, né? O que seria uma pessoa fervorosa, né? Então, cada uma dessas palavras, ela vai ter um significado que pode ser usado no nosso dia a dia, né? Prof. Simone, Oi? tem uma dúvida aqui de uma prof que me enviou aqui. Ela colocou assim, fábula não é narrativo? Nem sempre. A fábula pode ter narração, pode ter argumentação, mas o que prioriza na história é o argumento que o crocodilo e o macaco usam para conversar entre si. E como eu disse, também tem narração, sim. Porque assim, ó, um gênero textual nunca é sozinho, só ele, não é? A gente tem uma tipologia. Eu trabalhei com as profs nos encontros, né? A diferença entre tipologia e gênero. E tipologia, então, a gente tem injunção, dissertação, exposição, narração e descrição. E aí, quando a gente vai para o gênero, que é o subnicho disso, né? A gente tem um guarda-chuva grandão desses 5 tipos, e o gênero está aqui embaixo. O gênero, ele pode incluir narração, pode incluir dissertação, pode incluir argumentação. Então, como a gente vai identificar o gênero? Com a prevalência. Como que mais prevalece ali? O sentido maior é o argumento que foi usado para convencer A e B. Primeiro, o crocodilo usa de argumento para convencer o macaco, depois o macaco usa de argumento para convencer o crocodilo, né? Então, sim, tem narração, mas ela não é a prevalência, né? A narração está no argumento. Só um minutinho, pessoal. A narração está faz parte da história, mas ela não é a prevalência. A prevalência está no ato de argumentar, de defender um ponto de vista, para convencer o outro de alguma coisa, certo? Então, às vezes, prof, vocês têm que tomar um pouco de cuidado com relação a isso, porque assim, ó, às vezes a gente só consegue identificar um gênero, né? Mas esquece de observar que existem outros tipos lá misturados dentro daquele gênero, tá? Podemos voltar para a resposta, então, pessoal? Negrito é o mesmo que descrente, então seria a letra D, pessoal, tá bem? Letra D de incrédulo. Incrédulo é aquele que não acredita, certo? Aquele que não crê, ou seja, o descrente. E aí, quantos acertaram? Eu não vi nenhum gritinho dessa vez aí. Acho que ninguém acertou. Eu acho que ninguém acertou. Não vi nada. Rui, tu tá vendo alguma coisa aí, Rui? Aparecendo aí uns positivos aí. Agora eu vi. Eu achei que tinha dormido. Achei que tinha fugido, tinha ido embora já. Ai. Vamos para a questão número 4, então? Podemos ir, galera? Sim. Então tá bom. Então, assim que eu gosto. Escutei agora aí a resposta. No trecho, estou com vontade de comer coração de macaco no jantar. Eita! Né? O uso de aspas, nesse contexto, foi utilizado para, né? Opções de resposta.
Selecione uma das opções abaixo. Letra A, indicar uma citação. Letra B, fazer uma indagação. Letra C, suscitar alegria. Letra D, representar a fala. Então, o uso de aspas nesse contexto. Estou com vontade de comer coração de macaco. Vamos deixar aí um minutinho também. 2 minutinhos, Rui? O que tu acha? Sim, tranquilo. Tá, vamos deixar aí um minutinho, então, para essa galera responder. Assim que a galera responde, a prof vai explicar a questão, tá bem? Vamos lá, então? Podemos? Vamos lá, gente linda, nessa manhã gelada, deliciosa de sol aqui. Sol maravilhoso. Todas as cidades que eu tô falando, aí a galera tá com dia ensolarado também ou é só aqui em Juí? Fala para mim. Tá um sol maravilhoso, misturado com geladinho gostoso. A prof gosta de inverno, né? A prof nasceu em Belém do Pará. E você sabe que Belém do Pará, gente, é uma cidade que não tem frio. Vocês acreditam nisso? Lá o povo passa um calorão o ano inteiro. Porque em Belém do Pará tem 2 estações: o inverno e o verão. Só que o inverno não tem frio. O inverno é uma estação chuvosa. Chove bastante, bastante, bastante. Bastantão mesmo. Chega a chover 2 a 3 vezes por dia. E aí o verão é aquele calorão escaldante que ninguém suporta. Então, aqui tem inverno, né? A gente consegue se deliciar com o frio. Então, aqui em Juí está um sol maravilhoso, um dia muito bonito e um geladinho gostoso. Bom para tomar um chimarrão. Estamos juntos, né? Eduardo, entra mais aí atrás, aqui assim. Ó, eu estou escutando essa conversa da prof aí com o Eduardo. O que o Eduardo está perguntando, prof? Não, o Eduardo está se escondendo. Se escondendo? Mas que Eduardo? Eu estou vendo você, Eduardo. Eu estou enxergando. Eu tenho olhos biônicos, eu enxergo tudo. Eu tenho olhos de raio-x, eu estou enxergando você. Olha a hora que eu enxergo você. Então, vamos lá, pessoal. Vamos à resposta da questão. Estou com vontade de comer coração de macaco no jantar. O uso de aspas nesse contexto foi utilizado para selecione uma das opções abaixo. Indicar uma citação. Letra B. Fazer uma indagação. Letra C. Suscitar alegria. Ou letra D. Representar a fala. Dou-lhe uma, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Letra D é a resposta, gente. Representar a fala. Vamos ver quem acertou. Prof, eu acho que é a D. Tá. Gente, assim, ó. Representar a fala de quem? Do crocodilo, né? O crocodilo falou que estava com vontade de comer o coração. Porque assim, ó, gente. Nós usamos aspas quando a gente quer fazer quando a gente quer expressar a fala de alguém, né? Quando a gente quer expressar a fala de alguém no contexto, tá? Então, a ideia foi representar a fala do crocodilo, tá? Indagação seria uma pergunta. Ele não fez uma pergunta, tá? Ele não fez uma pergunta para o macaco, né? Mas ele fez uma afirmação. Também não é alegria, né? Embora ele pudesse estar alegre porque ele queria comer o coração, não é alegria. Então, é para representar a fala, tá? A fala dele, ele pensou, eu vou falar isso aqui, quero comer um coração de macaco, né? Vamos para a próxima questão, então. Questão número 5. Pelo desfecho do texto, percebe-se que o macaco foi
Selecione uma das opções. Confuso, letra A. Letra B, esperto. Letra C, ingênuo. Ou letra D, paciente. Vamos lá, então. Selecione uma das opções. Confuso, esperto, ingênuo ou paciente. Vamos lá. Confuso é alguém que não sabe o que quer. Esperto é alguém muito inteligente e alguém capaz de se safar das situações de perigo. Ingênuo é alguém meio bobinho, assim, alguém que não está seguro, né? Uma pessoa que tem dificuldade de entender as coisas. Paciente é alguém que sabe esperar. Então, a prof vai dar de novo 1 minutinho para vocês responderem a essa questão. O que seria o desfecho do texto, meus amores? O desfecho é o final, né? O desfecho é a conclusão. O desfecho é o término, é aquilo que terminou, é aquilo que acabou. Então, o desfecho do texto, se a gente lê o final da história, se a gente lê o desfecho do texto, o que seria, então? O macaco foi o quê? Ele foi confuso? Foi esperto? Foi ingênuo ou foi paciente? Essa aí tá muito fácil, né? Essa aí, ó, de brinde para vocês. É muito facinho, muito facinho, muito facinho, né? Vamos lá. Qual seria a resposta dessa questão? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Mais 10 segundinhos aí para vocês responderem a questão, discutirem com a prof. Qual seria a resposta desta questão? E a gente já vai para a resposta. Mas, profs do céu, esses 5º anos são maravilhosos, né, prof? Não, prof, eles não são assim o tempo todo, é só porque tu tá aqui hoje, né? Mas olha o que eu vou te dizer, que tem 5º ano por aí no mundo afora que não para quieto um minuto. Esses 5º anos de vocês são maravilhosos, é gente muito buena, né? Gente muito concentrada, estudiosa, caprichosa. Adorei conhecer vocês. Então, vamos para a resposta, galera? Vamos lá. Selecione uma das opções abaixo. Ele foi confuso? Foi esperto? Foi ingênuo ou foi paciente? O macaco foi? Resposta correta, esperto. Ele foi muito esperto, né? Ele foi muito malandrinho, porque ele conseguiu salvar a sua própria pele, inventando para a história para o crocodilo de que ele não tinha carregado o coração, como se fosse possível alguém arrancar o coração do peito e deixar o coração em algum lugar. Não é possível de ser feito, né, pessoal? Mas ele mentiu e o crocodilo bobinho acreditou. Né? Que crocodilo tonto esse, né? Ele achou que era esperto demais para enganar o macaco. Um dos bichos mais inteligentes da floresta. Ele não ia ser enganado, né? Olha, não ia não, né? Então, eu gostaria que vocês pensassem o seguinte. Todos os dias, sabe que quando vocês estão na escola, a prof sempre fala coisas para vocês sobre a importância de estudar, né? E eu quero dizer para vocês, quanto mais vocês estudarem, mais parecido com o macaco vocês vão ser o macaco dessa história. Mas eu não estou falando da aparência física do macaco, eu estou falando da esperteza do macaco, certo? Então, quanto mais a gente estuda, mais esperto a gente fica, mais inteligente a gente fica. Porque é isso que a escola e é isso que a educação faz com a gente. Deixa a gente muito esperto, muito sabido. E quando a gente fica sabido, o que acontece? A gente consegue se safar dos perigos da vida. E quando a gente não estuda, a gente fica bobinho que nem o crocodilo. Então, pare e pense se vocês querem ficar igual o macaco ou igual o crocodilo. Tá? O crocodilo que parece muito esperto, muito forte, tem uma aparência muito feia e parece ser muito impotente, né? Muito valentão, na verdade não passa de um bobinho, tá? Então, é isso aí. Vamos pensar em estudar para a gente poder ficar que nem um macaco. Eu quero ficar que nem um macaco, não sei vocês. Eu também. Eu também, né? Não quero ficar bobinha, imagina. Eu não, né? Vamos lá. Próxima questão, gente. Agora,
nós temos uma história sobre a sucuri. Vamos ler a história? Vocês já ouviram falar de sucuris? Já. A prof vai contar uma outra coisa para vocês. Lá onde a prof nasceu, em Belém do Pará, o Pará, gente, é um estado bem grandão. É o segundo estado em maior extensão territorial do Brasil. O que quer dizer isso, prof? Em tamanho, ele é o segundo estado maior do Brasil. E, como ele é muito grande, a região do interior do estado do Pará também é muito grande, sabe? Então, quando a prof era criança, a prof ia para o interior e tinha muitas histórias que a prof escutava no interior, onde a minha avó morava. E a gente ia de barco para o interior. E vocês sabem que lá no interior do Pará existem cobras tão grandes, mas tão grandes, que elas são maiores que um barco. E existe uma sucuri que mora lá na região do interior onde a minha avó mora, que é enorme, que ela já derrubou vários barcos, e que muitas pessoas já tentaram matar aquela sucuri. Só que os povos indígenas da região, eles não deixam matar a sucuri, porque eles dizem que a sucuri é a guardiã daquele lugar. Então, ela só derruba barcos que vão lá para destruir o lugar. E alguns barcos já foram derrubados, gente, porque ela é enorme, ela é muito maior que um barco, ela tem uma espessura bem grossona, assim, enorme, uma boca enorme, né? Então, ela derruba barcos, e aí as pessoas morrem, as que não morrem afogadas são engolidas pela cobra. É uma história muito louca, mas existe lá, é verdade, a prof não está inventando essa história real, oficial, né? Porque lá tem muito rio, né? E dizem, então, que mora uma sucuri gigantesca lá. Então, a história da sucuri diz assim: a sucuri, a maior cobra do mundo, pode matar animais maiores que ela, porque tem força suficiente para apertar e quebrar os ossos. As cobras menores, como a coral, imobilizam suas presas, mordendo-as e injetando-lhes veneno. Então, gente, nessa história de briga de cobra, a gente não vai se meter, né? Mas eu posso dizer para vocês o seguinte: se as cobras menores não têm tanta força como a sucuri, e por serem menores elas vão ter mais dificuldade de se defender, o que elas vão usar? O veneno, né? Então, elas injetam o veneno na sucuri para tentar matar a sucuri, a maneira que elas têm de se defender, tá? Então, imobilizam suas presas, mordendo-as e injetando veneno, que é a maneira que elas têm para se safar da sucuri. A palavra sucuri no texto faz referência a quê, meus amores? Uma espécie de cobra. É uma espécie de cobra. Tem gente muito ligada, né? Uma espécie de... O que é? Uma espécie de cobra. Aqui? Assim, Ela não perguntou nada. cobra, uhul! Isso aí, galera. Né? Não é uma anta, não é uma cadela, não é uma cobra e não é um jacaré. É uma cobra, uma espécie de cobra. Como vocês já foram muito mais espertos do que eu vou passar a próxima questão, porque essas aí vocês já marcaram no peito, né? Uhul! Muito bem. Isso aí. Questão número 2. Deixa a prof tentar expandir um pouquinho mais, para ficar mais claro para vocês aí. Vamos lá. Na frase, a maior cobra do mundo, a palavra mundo dá a ideia de, letra A, intensidade, letra B, lugar, letra C, modo, letra D, tempo. Eu gostaria que vocês parassem, prof, vai dar um minutinho para responder essa questão, gente. Tá? A palavra mundo dá a ideia de intensidade, lugar, modo ou tempo. Logo, logo, o prof explica melhor a questão. Vou dar um tempinho para vocês responderem. Galera, nessa época agora, aproveitar e dar uma dica para vocês, que eu sei que a prof todo dia fala, né? Mas a prof vai aproveitar para fazer um reforço, gente. A prof está sempre com a garrafinha d'água. É muito importante a gente tomar água agora, nesse tempo, porque começa a esfriar e a gente fica muito mais propenso a ter gripe, resfriado. É importante a gente se manter hidratado, tomar água, né? Para que as nossas cordas vocais fiquem sempre úmidas, né? Para que a gente não fique com as cordas vocais ressecadas.
E aí, não fique mais propenso a ter gripes, resfriados. Então, mantenham-se hidratados, tomem bastante água. A gente, quando chega frio, a gente normalmente começa a tomar menos água, não é? Mas é importante que a gente se mantenha hidratado nesse período do inverno também, tá bom? Não esqueçam, então, de tomar suas águas. Isso aí, meus amores. Logo mais uns segundinhos, a prof já vai dar a resposta. Vocês são maravilhosos. Uma hora dessa eu quero conhecer, se tem alguma cidade ainda que eu não conheci, vocês vão me convidar para tomar um chimarrão na escola de vocês, né? Daí, quem sabe, a gente vai com a Educom ali fazer uma roda de histórias, né? Imagina que um personagem vai aí contar umas histórias para vocês. Interior. É a escola do interior. Pois é, que maravilha! Existe lugar melhor do mundo que o interior? É, muito bom aqui. Uhum. Gente, O né? friozinho está cortando. Né? O interior é um lugar tranquilo, interior não tem tanta violência como a cidade grande, interior tem coisas fresquinhas que a gente come, não é? Coisas que saem lá dentro da vaca, né? O queijo, as coisas... Está convidado a vir, eles estão dizendo. A vir conhecer aqui. Qual que é a cidade, prof? É Cruz Alta, mas é interior, no Ivaí. Que maravilha. Uma hora dessa a prof vai conhecer, né? A gente vai com a equipe da Educom inteira lá fazer uma contação de histórias, né, Rui? Tá bom, seja bem-vinda. Nada então, prof. Simone. É, isso aí, vamos fazer lá. Vamos fazer uma atividade de contação de história, vamos se vestir de personagem, vamos levar uma galera e vamos lá contar história, né? Vamos lá, isso é muito legal, tá? Então, amores, vamos para a resposta? Vamos lá. Na frase maior cobra do mundo, a palavra mundo dá a ideia de quê? Intensidade, lugar, modo ou tempo. O que nós temos aí? Resposta? Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? Qual que seria a resposta, galera? Letra B, lugar, né, gente? O mundo é um lugar onde as cobras vivem, os macacos vivem, os crocodilos vivem e nós também vivemos. A gente precisa ter em harmonia, né, gente? Então, a letra B, resposta, lugar. Muito bem, meus amores. Vamos indo para a próxima pergunta. Vamos lá, então. Deixa a prof tentar aumentar um pouquinho aqui. A linguagem utilizada. Galera, a prof vai explicar um pouquinho para vocês. Olha só. Linguagem, gente, é a forma como as pessoas fazem uso da língua portuguesa. A língua é o nosso código. A língua, por exemplo, a gente tem francês, tem português, tem japonês, tem italiano, tem várias línguas. Língua é o código. O código é a forma que eu utilizo, que eu vou acessar para poder me comunicar. Qual é a diferença de língua e linguagem? Língua é o código e linguagem é a forma como eu utilizo o código, é a forma como eu utilizo a língua. Então, dentro de uma mesma língua, há diversas linguagens. E eu costumo dizer, meus amores, olha só, é preciso que vocês e eu também, e o Rui também, e a prof de vocês também, e a diretora da escola de vocês também, e os pais de vocês também, e todo mundo possa entender que a linguagem, né? A língua é uma coisa e a linguagem é outra, e que a linguagem, ela varia. Ela varia como? Ela varia no ambiente, ela varia nos lugares que a gente vai, ela varia de acordo com o nosso propósito comunicativo. Credo, prof, mas tu está falando muito difícil hoje. Eu não sei o que é propósito comunicativo. A prof explica, olha só. Lembra da história do crocodilo e do macaco? O macaco, ele tinha a intenção de salvar a pele dele, correto? Então, como ele tinha a intenção de salvar a pele dele, se ele falasse uma linguagem muito difícil para o crocodilo não entenderia o que o macaco queria falar. E se ele não entendesse o que o macaco queria falar, o macaco estava frito, o macaco estava morto, porque o crocodilo iria devorá-lo. Né? O que ele fez, então? Ele usou de uma linguagem que o crocodilo pudesse entender. Ele usou de uma linguagem, ele fez uma adequação de linguagem.
Imagine que alguém que fala muito chique, que fala muito português, assim, muito elaborado, português, assim, nossa, muito incompreensível, vai dar uma aula para pessoas que não conhecem esse português, que não conhecem essa língua. O que vai acontecer? A pessoa não vai comunicar, certo? Então, é necessário que a gente faça adequação. Adequação é mais ou menos que nem a roupa. Lembra? Vai ter na minha cidade uma grande festa lá no CTG para comemorar não sei quantos anos da cidade de Cruz Alta, né? Da cidade de Boa Vista do Cadeado, da cidade sei lá da onde, né? Vai ter lá na minha cidade um evento muito bacana. Eu vou botar minha roupa domingueira, né? Vou botar minha domingueira, minha melhor roupa, vou me arrumar todo, ficar bem bonito, né? Pentear os meus cabelos, arrumar minha cara e vou pro baile, né? Vou lá, vai ter um churrascão, vai ter cucas, vai ter saladas, vai ser muito legal, né? Então, é mais ou menos assim. Para eventos interessantes, para eventos, a gente vai colocar a nossa melhor roupa. Então, a gente vai colocar a nossa melhor linguagem, né? Então, a gente adequa a linguagem conforme os eventos que a gente participa. O tempo todo, a gente não pode falar em linguagem formal. Por exemplo, se a gente vai dizer lá, tu viste, Joãozinho, onde está o meu lápis? O Joãozinho vai dizer, o que é isso? O que tu tá falando? Tu viste? Porque ele vai achar estranho, porque normalmente no dia a dia nós não dizemos tu viste. Nós dizemos como? Tu viu, né? Tu viu aí onde está meu lápis? Dá um lápis para mim. Tu viu? Pegou meu lápis, escondeu meu lápis, né? Mas existe a língua formal, a língua padrão, que é aquela que a gente vai usar o tu viste, que é o correto, né? Aquilo que o português aceita como correto, a gramática aceita como correto. Só que não é necessário que a gente faça uso dessa linguagem correta todos os dias, tá? É importante que a gente saiba fazer a adequação da linguagem. Então, a linguagem utilizada neste pequeno texto, a sucuri, a maior cobra do mundo, pode matar animais maiores que ela, porque tem força suficiente para apertar e quebrar os ossos. As cobras menores, como a coral, imobilizam suas presas mordendo-as, injetando-lhes veneno. Nós temos opção A. A linguagem utilizada foi opção A, variedade padrão formal. Opção B, variedade padrão informal. Opção C, linguagem não verbal. Opção D, linguagem mista. Galera, variedade padrão formal, né? Linguagem padrão formal. Olha só a presença do mordendo-as, injetando-lhes. Então, não é informal. Em nenhum momento o autor escreveu uma palavra em sentido coloquial. Em todas as partes do texto, os verbos estão conjugados de forma adequada, de forma correta, de forma gramaticalmente aceita, né? Não é linguagem não verbal. O que seria linguagem não verbal? Aquela que não tem imagem, né? Aquela, verbal é aquela que tem palavra. Tá? Verbal é a linguagem que tem palavra. E não verbal é a linguagem que não tem palavra. É aquela que tem imagem, somente imagem. Gesto, som, mas não tem palavra, certo? Como aí tem um monte de palavra, a linguagem não é não verbal. A linguagem é verbal. E também não é mista. Porque para ser mista, precisaria ter tanto a imagem quanto a palavra, não é? Então, a alternativa correta é variedade padrão formal, letra A. Certo? Vamos para a próxima questão. Professor Simone, só Oi? me dá um comando para fechar a questão antes de dar a resposta. O Tá pessoal bom. não consegue... A prof. Fátima aí não conseguiu... eu tive que fechar porque você estava dando a resposta, né? Aí eles não marcaram. Tá? Comando para fechar, e daí eles sabem que eles têm que fazer. Tá bom, então. Tranquilo, então. Posso para a próxima? Vamos adiante. Vamos lá. Questão número 9. Rap da felicidade. Eu só quero ser feliz. Então, vocês devem conhecer porque é muito famosa, né? Eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci.
e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Conhece essa música aí? Foi bem famosa, né? Do MC Cidinho, MC Doce. Então, essa música aí, ela é antiga, né? Ela foi assim, vamos dizer assim, essas pessoas, o MC Cidinho, o MC Doce, eles fizeram uma apologia, vamos dizer, uma referência, né? Eles cantaram a música da favela, dizendo que eles só queriam ter paz na favela, né? Queriam se orgulhar do lugar onde eles nasceram. O assunto que trata a música é o quê, gente? Letra A, a discriminação. Letra B, a infelicidade. Letra C, a moradia. Ou a letra D, a violência, gente. Discriminação, gente, é quando a gente diferencia, né? Discriminar é diferenciar, é a gente dizer que isso é assim e isso é assado, né? Existem muitos tipos de discriminação no nosso mundo. É a gente diferenciar, a gente não colocar no mesmo patamar, é a gente colocar em patamares diferentes, a gente dizer que essa pessoa é melhor que aquela, por isso, por aquilo. Discriminação. Infelicidade é o contrário de felicidade, né? Moradia, o lugar onde a gente vive, e violência, que são estados que não são legais, né, gente? Então, eu vou dar um tempo para vocês pensarem, junto com as provas de vocês, qual seria a resposta dessa questão. Pode deixar o tempo aí, Rui. Mais um tempinho para a galera pensar. Vamos lá, então, pessoal. Podemos fechar, então, Rui? Podemos fechar? Já que todos conseguiram responder agora? Fechado. Então, vamos lá. Eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde nasci e poder me orgulhar e ter a consciência de que o pobre tem seu lugar. Gente, a música do MC Cidinho e do MC Doce, na verdade, é uma denúncia, né? Na verdade, a música deles está dizendo que a única coisa que a pessoa que mora na favela quer é o quê? É ser feliz, é se orgulhar do lugar onde elas vivem e saber que ali é o lugar que elas podem viver, né? Como pessoas pobres que são, segundo o que a letra da música está dizendo. Então, a música fala de violência? É isso a letra D? Não, né? Não é violência. A gente sabe que violência acontece na favela? Sim, acontece na favela. Então, não é a letra D, tá? Fala de infelicidade, a música? Também não. Não é infelicidade. A gente sabe que acontece infelicidade na favela? Sim, acontece infelicidade também na favela. Mas não é sobre isso que está trazendo a música, tá? A música está falando de quê? O que vocês marcaram aí? Alguém quer abrir seu microfone para dizer? A gente marcou moradia. Moradia. Que escola que é essa?
Eu tô escrevendo em cruz alta. Cruz alta, né? Muito bem, vocês acertaram. A letra C, moradia, né? Moradia. Então, eles estão falando do lugar onde eles vivem, do lugar onde eles moram, né? Que é a favela. Então, eles estão falando da importância, né, de morar na favela e de ser feliz na favela também, tá? Então, é letra C de casa. Muito bem, vamos para a próxima. 9. Vamos para a próxima questão, questão de número 10. Agora a gente tem uma história em quadrinho. Vocês gostam de histórias em quadrinho? Eu adoro histórias em quadrinho. Sabe por que eu adoro? Porque o mais legal das histórias em quadrinho, gente, é que elas podem ter a linguagem verbal e a linguagem não verbal. É justamente o seguinte: tem imagem, né, que é a linguagem não verbal, e tem as palavras. Então, esse jogo de imagem com as palavras eu acho muito legal. Sabe que eu tinha um aluno que adorava desenhar. E ele desenhava muito personagens para as histórias em quadrinho. E você sabe onde é que esse aluno está hoje? Onde é que ele está vivendo? Ele mora nos Estados Unidos e ele produz histórias em quadrinho para uma empresa gigante lá dos Estados Unidos. Ele foi para lá. Hoje ele já trabalha aí com, não é só mais com desenho em papel, mas ele também produz imagens no computador, ele trabalha com essas coisas ali, ganha em dólar, né? Ficou muito bem na vida. E ele gostava de desenhar. Esse era o caminho dele, até que ele teve uma oportunidade de se candidatar para uma vaga e foi embora para os Estados Unidos. Olha só que história legal, né? Então, a gente tem aí, ajuda, a história deixa eu só baixar um pouquinho, da Surya. Ajuda a inventar um conto de fada, fada madrinha. Vou fazer mais que isso. Vou fazer você viver um conto de fadas. Primeiro, vai ter que existir uma princesa. E uma rainha. E uma bruxa, claro. Margot, quer voltar a ficar de bem comigo e entrar numa história super legal? Né? Louca, desperta essa menininha, né? No final do texto, a personagem demonstra ser, vamos lá, arrogante, egoísta, interesseira ou parceira. Vamos lá, gente. Arrogante, o que é uma pessoa arrogante? Uma pessoa arrogante é uma pessoa que se acha melhor que os outros. É uma pessoa que às vezes é até grosseira, né? Ah, eu sou maravilhosa, eu sou mais inteligente, eu sou mais bonita, eu sou mais culta, eu sou mais rica, eu sou mais não sei o que lá, né? Então, arrogante é uma pessoa que se exibe o tempo todo. Egoísta é uma pessoa que não se preocupa com os outros, é uma pessoa que não está nem aí para ninguém, é uma pessoa que vê alguém precisando de ajuda e não acode, né? É uma pessoa que vê alguém triste que ainda dá risada da tristeza dos outros, né? Uma pessoa interesseira é uma pessoa que só se aproxima dos outros por interesse. É uma pessoa que só quer se aproveitar daquilo que os outros têm para dar. É uma pessoa que não é verdadeira, não é uma pessoa verdadeira, uma pessoa honesta. Ela é uma pessoa que só quer tirar o que os outros têm para dar para elas, né? Pode ser um interesse material, pode ser um interesse para ganhar um cargo, pode ser qualquer interesse, mas ela só tem interesse. E uma pessoa parceira é uma pessoa amiga, uma pessoa adorável, uma pessoa querida, uma pessoa dessas que a gente precisa ter por perto. Então, qual seria das respostas, né? A personagem demonstra ser arrogante, egoísta, interesseira ou parceira? Um minutinho aí, Rui, para a galera pensar na resposta. Volta o texto ali para eles, por favor. Show. Ai. Pode bola.
Eu vou só abrir a porta, porque tem um bichinho ali tentando sair, raspando a porta, tá? Me dá só um segundinho. É uma gatinha que queria sair. Então, amores, mas não fechou um minuto ainda, né? Deixar essa galerinha pensar mais um pouco. Essa resposta, galera, que vocês vão dar ali, ela tem muito a ver com as nossas relações na escola, né? Na escola, a gente é rodeado de pessoas. Algumas pessoas são tão legais, outras pessoas são tão insuportáveis, né? Outras pessoas são egoístas, outras pessoas são interesseiras, outras pessoas, enfim, a gente tem todo tipo de gente na escola. E a gente tem que aprender a conviver com essas pessoas, né? A professora, no início do ano, ela não conhece ainda vocês, se ela ainda não tiver sido professora de vocês. Com o passar do tempo, ela vai conhecendo, né, os alunos, como é que eles são, se eles são interesseiros, se eles são malandros pro mal, malandros do bem. Você sabe que tem malandro do mal e malandro do bem, né? A malandragem do bem é aquela malandragem igual a do macaquinho lá. Ele foi malandro do bem, porque ele foi esperto para salvar a própria vida. Mas existem malandros do mal também, que são pessoas que fazem maldade para os outros, né? Então, essa história da Suriá, na verdade, é uma história que acontece todos os dias nas nossas escolas brasileiras. Pessoas que são o quê? Vamos fechar, então, aí o desafio, Rui? Quer dar a resposta? Então, vamos lá. Vamos fechar, então. 3, 2, 1. Fechando, então, o desafio. Então, a Suriá teria sido o quê? Arrogante? Não, né? Ela teria sido egoísta? Não. Teria sido egoísta, mas essa não é a principal característica da Suriá nessa história, nesse contexto, né? Então, a resposta correta seria o quê? Interesseira, letra C. Ela só quis ficar amiguinha, né, da Margot de volta para Margot fazer o papel de bruxa, né, na história, porque ela tinha que ser a rainha, né? E quem ia ser a bruxa? A Margot, né? Interesseira. Então, não é legal, né? O que ela fez aí, tentar ficar de boa com a Margot somente por interesse, né, gente? Isso aí. Então, vamos para diante. Vamos lá. Não sei se eu não passei duas aqui. Vamos lá, aqui. Agora sim. Então, vamos lá. O terceiro quadrinho, na fala, bem eu, indica que a personagem está. Vamos, então, admirada, eufórica, chorando ou pensando. Então, nós temos aqui um quadrinho, 2 quadrinhos, 3 quadrinhos, 4 quadrinhos, 5 quadrinhos. Então, o terceiro quadrinho seria esse aqui, galera. Eu e minha rainha, também eu. Então, qual seria a resposta, gente? Ela está admirada? Ela está eufórica? Ela está chorando ou ela está pensando? Um minutinho aí para a galera responder, Rui.
Aqui a Vamos lá. escola Dom José, que a aula está muito legal. Que amor. Muito bom, galera. Então, vamos fechar, então, Rui, para dar resposta para Então, a vamos galera? fechar, galerinha, professoras. Certo lá. aí, resposta no desafio. Então, vamos lá, Isso aí. 3, 2, 1, fechando. Vamos lá. Então, gente, o que que a mocinha ali da nossa história está? Ela está o quê? Ela está eufórica, né? Letra B, a resposta, né? O que que é alguém que está eufórico? Alguém que está muito feliz, radiante. Uhul, né? Uhul, vamos lá. É que nem quando a professora conta que vocês vão fazer um passeio, é um verãozão e vocês vão ganhar sorvete. Uhul, a galera fica eufórica, né? Então, euforia é um estado máximo de alegria, de felicidade. Tá? É como ela fica ali diante das histórias. Isso aí, pessoal. Então, vamos lá. Vamos para a próxima questão. O sinal de pontuação no final da frase. Hã? Não vou usar. Eu escutei alguma coisa que eu não entendi? Tranquilo, pode ir, continua. Vou dar sequência aqui, então. Então, gente, ó, vou fazer mais que isso, gente. Ela está se referindo a essa fala aqui do quadrinho, ó. Vou fazer mais que isso, galera. Então, a gente tem que... O sinal de pontuação no final da frase indica que há uma... Letra A, admiração. Letra B, continuidade. Letra C, pausa. Ou letra D, pergunta. 1 minuto aí para a galera responder. Meu nome é Henrique Lia e eu estou gostando muito da aula. É, que amor. Muito bem. Tá bom, então. Que legal. Eu tô adorando estar aqui com vocês. O mais legal se eu pudesse estar aí presencialmente, né? Mas Verdade. mas a prof vai uma hora dessa contar umas histórias para vocês, fazer dia de contação de história, né? Contação de história é top, né, gente? Vocês não acham? Eu adorava. Eu lembro que quando eu dava aula para o 5º ano, eu fazia muito isso. Eu levava a galera na biblioteca, me vestia de fada, me vestia de bruxa, me vestia de vários personagens para contar histórias para a galera. Aquela gurizada gostava demais, né? E a prof já fez tanta coisa do Arco da Velha. Gente, faz 30 anos que a prof está dando aula. A prof já está ficando velha, né? A prof tem muita história para contar. Vocês não fazem ideia de quantas histórias para contar a prof tem. Vamos lá, maninhos? Vamos, então? Rui, só me retoma, é 9h45, né, Rui? Exatamente. Tá, beleza. Vamos Vamos fechar, então, então? gente. Vamos 3, fechar, 2, então, 1, para gente. então, fechando. Questão 12. Então, o sinal de pontuação no final da frase indica que há Eu estou gostando muito da aula. uma, dole, duas. Letra B, continuidade, né, amores? Ó, esses três pontinhos, ó, tá vendo, amores? Ó, tem 3... Acertou! Esses 3 pontinhos aqui, amores, indica que a fala vai continuar, gente. Então, da fada madrinha, né? Indica que a fala vai continuar. Rui, a gente tem que pedir da secretária de Educação de Cruz Alta, né? A escola de Cruz Alta está falando, tá aí presente, que eles vão ter a Feira do Livro, né? E daí, lembra que a secretária
nos convidou, né, Rui, para participar da Feira do Livro, né, com uma contação de história. Quem sabe essa possa ser uma baita oportunidade que a gente possa encontrar essa galerinha pessoalmente aí, né? Que eu fiquei muito curiosa para conhecer toda essa gente que está nos acompanhando aí, não só os de Cruz Alta, como das outras cidades também, né? Deve ser uma gente muito querida, né? Criança por si só é um ser maravilhoso, né? É um ser para a gente que a gente precisa estar perto, né? Se os adultos pudessem estar perto da criança sempre, talvez a gente não fosse assim tão triste às vezes, né? A criança nos enche de alegria, nos enche de amor no coração. E eu gostaria muito de poder conhecer essa galera linda aí, tá bom? Mas não vai faltar oportunidade. Vamos para a próxima, então? Na fala, Margot quer voltar a ficar bem comigo e entrar numa história... Não, espera aí. Eu acho que eu passei uma... Não passei não, tá certinho. É isso aí, professor que tinha pulado, mas não pulou. Na frase, Margot quer voltar a ficar bem comigo e entrar numa história super legal, é usado um tipo de linguagem. Então, ó, galera, aí pensa, a prof vai retomar a questão dos tipos de linguagem. Tem uma linguagem, imagina assim, ó, imagina que a prof de vocês ensinou que se deve falar da seguinte maneira, a gente não pode falar andemo, caminhemo, fumo, né? Que isso está errado. Não é andemo, caminhemo e fumo. É andamos, caminhamos e fomos, né? Aí, vocês a vida inteira falaram andemo, caminhemo e fumo. E lá na casa de vocês, as pessoas também falam andemo, caminhemo e fumo. Aí vocês chegam em casa e corrigem todo mundo. Pai, mãe, a professora da escola disse que não é andemo, caminhemo e fumo e que vocês são tudo burro. É assim que vocês vão falar com os pais de vocês? Lógico que não, né, gente? Lógico que não. Primeiro, a gente não corrige as pessoas dessa maneira, porque isso é muito mal educado, isso é muito feio. A gente tem que ter uma maneira legal de corrigir as pessoas. Como é que a gente corrige? A gente falando certo, a gente falando da maneira mais certa possível. Daí, as próprias pessoas mais velhas, os nossos pais, os nossos avós, os nossos tios, começam a ver que a gente está falando um português mais legal e que a gente está ficando mais inteligente, que a gente está aprendendo coisas legais e começa a querer nos copiar. Mas a gente não precisa corrigir as pessoas, né? Vai dizer assim, ô, seu burro, não é fumo, é fomos. É feio fazer isso, né? A gente não deve fazer isso. A gente magoa as pessoas e deixa o coraçãozinho delas triste, né? Então, a gente não pode ser pessoas que deixam o coração dos outros triste. A gente tem que ser pessoas legais, né? E como é que a gente vai fazer isso, então? A gente começa a falar fomos, a gente começa a falar andamos, e os pais, as pessoas mais velhas que ainda não falam desse jeito, vão perceber, né? E vão achar muito legal, vão dizer, nossa, que orgulho! Meu filho, minha filha vão na escola, aprenderam com a professora, né? Nossa, eles estão falando um português muito bonito, eu quero ser como eles. Aí vocês vão ensinar de uma outra maneira mais legal, tá bom? Então, vamos lá. Então, nessa fala aí, Margot quer voltar a ficar bem comigo e entrar numa história super legal, é usado um tipo de linguagem. Que linguagem é essa? Letra A, culta. Letra B, informal. Letra C, regional. Ou letra D, técnica? Que linguagem é essa, gente? Quer voltar a ficar bem comigo e entrar numa história super legal? É uma linguagem que vocês marcaram aí? É culta, né, gente? É culta, tá? A linguagem é culta. Ela não é informal, porque não tem nenhum termo aí que esteja em desacordo com a gramática. Ela não é regional, porque ela também não aborda nenhum regionalismo. Prof, o que é um regionalismo? Regionalismos são palavras que são usadas na região onde nós vivemos. Por exemplo, você sabe o que é macaxeira? Alguém sabe o que é macaxeira? Nós estamos prestando aula. Eu sei. Como? Não entendi, prof. Me ajuda? Eu perguntei se alguém sabe o que é macaxeira e ouvi um burburinho aí, mas não entendi o que foi falado. Macaxeira, toca. Essa turma é muito
gente, eu tenho que ir lá conhecer vocês. Vocês são muito espertos. Macaxeira é mandioca. Mas aqui no sul ninguém chama mandioca de macaxeira, né? Macaxeira é a forma como o povo lá da minha terra chama mandioca. Galera, se vocês chegarem na feira e pedirem 1 quilo de mandioca, o feirante vai ficar preocupado com você, porque o feirante vai achar que você quer se matar. Sabe por quê? Porque mandioca para o paraense é mandioca braba, aquela mandioca que a gente não come porque ela é venenosa. Prof do céu, é verdade, gente. Macaxeira é aquela que a gente come, aquela que a gente cozinha para comer no churrasco de domingo, né? Aquela que a mamãe faz, às vezes, quando tá frio, faz uma mandiocada junto com assinhos de porco. Ui, que delícia, né? Eu adoro, não sei se vocês gostam. Mas a mandioca não, a mandioca é mandioca brava para eles, tá? Então, isso é a gente saber o que é um regionalismo, né? A palavra macaxeira, ela é um regionalismo, porque ela é uma palavra que é usada lá no norte do país, mas não é usada em todo o país. É uma palavra que está regionalizada, tá? Também não é uma palavra técnica, né? Técnica seria uma palavra do campo de um conhecimento, né? Você falar, sei lá, vou falar em esterectomia. Nossa, prof, que palavra é essa? Um palavrão? Esterectomia é uma palavra que está do campo da medicina, né? No campo da área da saúde, né? Então, não é técnica, certo? Técnica é uma palavra que está restrita a um campo de conhecimento. E não é esse o caso, tá? Então, a letra A, norma culta, galera. Ficou alguma dúvida? É só pedir depois para o Rui, a gente pode responder qualquer dúvida que tenha ficado, e a gente vai indo para questão número 14. Vamos lá, vamos lembrar do tempinho para fechar, e o pessoal não conseguiu responder daí. Só me dá o comando para fechar, que eles sabem que tem que colocar a resposta. Tá bem. Certo? Isso é coisa da aula online, Não, né? É a primeira, né, prof? Depois... A prof se esquece disso aí, né? Que cabeção, o meu. Também essa Tranquilo. gurizada não me ajuda, Eu reabri né? aqui, tá bem tranquilo. Prof. Rose, Essa já gurizada respondeu? não me Vou ajuda a fechar aí. lembrar. Uhum. Desculpa, então, gente. Olha só. Posso para a próxima, Rui? Sim, tranquilo. Tá, vamos lá. Saudosa Maloca. Gente, é uma musiquinha antiga, né? Deixa eu ver se a prof se desafia, vocês vão dar risada de mim, mas vou tentar cantar. Vamos lá. Se o senhor não tá lembrado, dá licença de contar. É que onde agora nós está, esse edifício alto, era uma casa velha, um palacete assombrado. Não vou conseguir contar, gente, mas, ó, tem um trecho que não tá aí, que diz assim, saudosa maloca, maloca querida, din-din, onde nós passemos dias felizes de nossa vida. Olha só, não tá aí esse trecho, mas a música é essa, tá, gente? Eu não sei cantar essa parte que tá aí. Não ensaiei também, né? Mas, assim, a ideia é essa. O texto diz o seguinte, se o senhor não está lembrado, dá licença de contar. É que onde agora está, esse edifício alto era uma casa velha, um palacete assombrado. Foi aqui, seu moço, que eu, Mato Grosso e o Joca construímos nossa maloca. Mas um dia, nós nem pode se lembrar. Vem os homens com as ferramentas e o dono mandou derrubar. A poesia, que na verdade é a letra de uma música, né, do Adoniran Barbosa, fala sobre o quê? Né? Trata sobre o quê? Uma casa antiga? Uma nova casa? Um sonho real ou uma casa destruída, gente? Vamos dar um minutinho para a galera responder aí, Rui. Eu vou voltar aqui para o pessoal ler de novo a história.
Boa tarde. Tudo bem? Oi? Alguém falou alguma coisa? O senhor não está lembrado, dá licença. Está muito fácil as perguntas. Olha, a gente está escutando alguém cantando. Quero que É um você cante. babacete abandonado. Foi aqui no bolso. E eu, Mato Grosso, construímos nossa malota. Mas um dia nem quero me lembrar. Tem os homens com as ferramentas que o dono mandou derrubar. Eu da nossas coisas, o mundo no meio da rua, apreciar a demolição. Eu senti cada dalva que cair, fui no coração. Matou mas em cima eu falei, os homens da razão, nós andamos na luta. Prof, não, a gente vai ter que marcar uma roda de violão com essas crianças agora. Não adianta, tá convocado. Prof, de onde que tá cantando aí? Escola Arthur Moreira, Cruz Alta. Como é que é o nome do prof que cantou? Eu coloquei o vídeo para as crianças reportarem as músicas de antigamente, como a senhora fez as colocações para eles saberem. Prof, maravilhosa, prof, que maravilha, muito bom, né, gente, olha que maravilha, eu achei até que era um prof que estava cantando mesmo, né, gente, não estou conseguindo ver vocês agora, porque eu estou com a tela projetada, mas é isso, galera, essas músicas antigas, elas tratam de muitas questões, né, e muitas questões, inclusive, que são dolorosas, né, então, qual seria a resposta, gente, correta aí? Na verdade, a gente pode dizer que temos aí duas respostas possíveis, tá? Já então. E a gente tem uma que é totalmente correta e uma que não deixa de estar correta também, tá? Até vou pedir que o Rui acrescente lá depois nas alternativas, tá? Fechando o desafio, pessoal, então. Isso. Vamos encerrar o desafio? Vamos lá. Então, essa casa que fala o texto, gente? Não é uma casa, né? É um sonho real? Também não é um sonho real. Mas eu posso considerar como correta as duas alternativas, a letra A e a letra D. Porque eu posso dizer que, na verdade, a música trata de uma casa antiga que foi destruída, né? Uma casa Mas pode ser as duas. Quem botou na B certo e quem botou na D. Isso. Tanto a letra A quanto a letra D estão corretas aqui, meus amores. Tá? Certo. Uma casa antiga ou uma casa destruída. Porque sim, a casa foi destruída, né? Eles foram lá, se vocês virem a letra da música, que a prof colocou ali, muito legal, né, prof, a tua iniciativa de ter colocado a música, né, para eles verem que isso é realmente uma música, mas ela está falando de uma história muito triste, né, porque ele, o Mato Grosso e o Joca construíram a Maloca seria uma casa humilde, né, e aí essa casa foi literalmente derrubada, né, destruída, algo que é muito triste. Imagina alguém destruindo a casa de uma pessoa, né? Quando terminar aqui, vai. Vamos para a próxima. A linguagem empregada no poema é típica de... Veja bem, gente, observem que no poema, que também é uma letra de música, existem algumas incorreções gramaticais, né? Se o senhor não está lembrado, dá licença de o contar. É que onde agora está esse edifício arte era uma casa velha, um palacete assombrado. Foi aqui, seu moço, que eu, Mato Grosso e o Joca construímos nossa maloca.
Mas um dia nós nem pode se lembrar, prof. Não ensaiou cantar essa música, mas é mais ou menos isso aí, tá? Então, o que temos aí, gente? Tá lembrado, dá licença de contar, edifício alto, não é alto, é alto, uma casa velha, né? Nós nem pode se lembrar, né? Veio os homens com as ferramentas e o dono mandou derrubar. Então, nós temos aí uma linguagem que não é gramaticalmente correta, né? É uma linguagem que se afasta da gramaticalmente correta. Então, as respostas. Opções de resposta. Selecione a linguagem empregada. São de pessoas que moram na zona rural, pessoas que são intelectuais, pessoas que estudam na escola ou pessoas que conversam no WhatsApp. Gente, aqui, ó, eu trouxe essa questão e essa questão ela pode parecer um pouco polêmica, tá? E eu quero explicar essa questão. Porque, assim, hoje, nem sempre todas as pessoas que moram na zona rural são pessoas que falam errado. Assim também, nem sempre as pessoas que moram na cidade grande são pessoas que falam certo, né? Então, essa questão eu retirei do material de lá como é que se diz? Do Paraná, né? Inclusive, é sobre formação também. E essa questão, eu trouxe ela justamente para a gente debater, que essa questão pode aparecer nas provas que as crianças vão fazer. Só que, de certa forma, essa questão ela acaba sendo um pouco preconceituosa, né? Porque a resposta que eles dão como correta são pessoas que moram na zona rural. Mas era uma questão que a gente pode discutir bastante. Por quê? Eu moro na zona rural, mas eu não falo desse jeito. Eu moro na cidade grande, mas eu falo desse jeito. Então, o que diz que uma pessoa fala desse jeito, né? Fala em desacordo da gramática, não é o lugar onde ela mora, né? Mas o grau de escolaridade que ela tem, né? O ambiente onde ela atua, onde ela trabalha. Obviamente, se uma pessoa trabalha no meio do campo, tirando o leite da vaca, né? Ela não vai estar preocupada com a linguagem que ela está usando, porque ela está tirando o leite da vaca no meio do campo, né? Mas se ainda que ela esteja no interior, ela estiver dando uma palestra numa escola do interior, aí sim ela vai se preocupar com a linguagem dela, né? Então, isso não tem a ver com o lugar onde ela vive, né? Mas com o conhecimento que ela tem e também com a situação de comunicação que ela vive. Certo? Dá para fazer mais uma questão, Rui? Rui? Podemos fazer mais uma? 9h45, acredito que não. Deu nosso horário. Deu nosso horário? Então, gente, assim, ó, as demais questões que ficaram ali, vocês têm um acesso, né? Tá na plataforma ali. Mas qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, né? Qualquer questão, vocês podem chamar o Rui, né? Entrar em contato com o Rui, perguntarem qualquer questão que tenha ficado e a gente pode conversar, tá bom, profs? Muito me orgulha esse momento, muito ímpar, muito gostoso, muito legal, num dia frio de sol, maravilhoso. Vamos promover mais momentos como esse, porque eles realmente são muito legais, tá? Gurizada aí que disse para mim que estava adorando a aula, eu adorei conhecer vocês, estar com vocês nessa manhã fria. Tá bom, amores? Então, vou deixar um grande beijo no coração de vocês. Tá bom? Tchau, gente. Beijos, ela também beijos. Muitos beijos, gente. Muitos beijos, queridos, queridos. Tchau, tchau. Tchau. Isso. Agora tá vindo. Que amor. Que amor, gente.